Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ederson Almeida e hoje nós vamos falar sobre Python na pesquisa científica. Nós vamos tentar entender o que é um estudo científico e como conduzi-lo, como analisar os dados, quais são as ferramentas e como a tecnologia Python pode ajudar facilitando a nossa vida. Primeiramente, pesquisa científica. Se você não sabe o que é, vou dar uma breve explicação, que é um processo de investigação sistemática e rigorosa, que busca produzir conhecimento novo e confiável sobre um determinado assunto. Beleza? Isso é ciência. É conduzida com base em metodologias científicas que envolvem a formulação de hipóteses, tipo, será que tal coisa aconteceria em tal contexto? A coleta e análise de dados, muitas vezes envolve pesquisa, que é entrevistas, mas pode envolver coleta de outro tipo de dados. A gente fala que são dados primários, secundários, a gente pode ir direto e pegar os dados num determinado contexto, também buscar dados que outros coletaram e fazer uma nova análise em cima deles. E a experimentação e observação. Depende muito da área que você é. Por exemplo, eu na área das sociais, faço doutorado em administração, eu tenho um caminho dentro da pesquisa científica que não é o mesmo de quem está, por exemplo, na engenharia de materiais trabalhando com nanotecnologia. Mas, no fundo, tudo se encontra. É muito comum alunos de mestrado e doutorado fazerem as pesquisas científicas. E estes títulos, ainda não são titulados, no caso os alunos, mas eles estão no processo de titulação, no mestrado, no doutoramento, são tipos de pós-graduação estrito sensu, que tem como objetivo a formação de pesquisadores e profissionais altamente qualificados em suas áreas de atuação. Então, se você conhece alguém que está fazendo mestrado ou doutorado, esta pessoa está estudando bastante para ser muito bom naquilo que ela se propõe. O mestrado ele tem duração média de 2 anos e é voltado, então, tanto para a formação de pesquisadores, profissionais altamente capacitados e também para a atividade acadêmica. Tem quem pense que mestrado é só para dar aula, que também é algo muito nobre, valiosíssimo, para a economia, para a cultura, para tudo. Mas, além disso, tem outras atividades que o mestre executa. O mestrado, geralmente, ele é teórico e prático e desenvolve, então, também um projeto original dentro destes 2 anos e meio, que é a dissertação de mestrado. Já o doutorado, ele dura 4 anos, que é o que eu faço, e ele é voltado também para formar pesquisadores, estes profissionais altamente capacitados, que produzem um conhecimento original e relevante para a atuação. No meu caso, por exemplo, eu sou formado em sistemas de informação, faço doutorado em administração, mas nas linhas de inovação e empreendedorismo, competitividade, desenvolvendo inteligência artificial. Então tem um monte de coisas aí no meio. E a gente tem, durante esses 4 anos, bastante tempo para nos aprofundarmos nesta área do conhecimento e propormos algo novo para o mundo. E não é fácil. Geralmente a gente faz um arranjo de coisas, assim, aquilo ali é novo. Mas será mesmo que é novo? E também ele é prático, teórico e além de desenvolver esses estudos originais, nós temos um compromisso maior do que lá no mestrado de inovar, de ter realmente aquela contribuição dentro de todo o espectro, campo científico, toda a produção que foi feita. A minha tese, eu estou fazendo ela em inglês porque eu tenho o objetivo de fazer doutorado sanduíche, fazer parte do doutorado fora, mas em português seria mais ou menos assim. Aqui está o título dela, mas é uma plataforma de inteligência artificial como serviço de classe mundial, centrada no ser humano, para saúde e segurança do trabalho na indústria. Então, tem muitos elementos, um pouco complexo, mas basicamente isso quer dizer que é uma plataforma, um software que tem inteligência artificial, que pode ser usado por empresas do mundo inteiro para ajudar na segurança do trabalho. A segurança do trabalho tem muitos problemas para serem resolvidos, de conformidade, de análise de riscos, recomendações de segurança, só que é para a indústria. Então, não é para transporte, não é para comércio, não é para serviço. Isso é uma delimitação. Então, este estudo está delimitado e
o que ele tem de inovador, qual a contribuição dele? Porque não foram feitos estudos exatamente dentro deste contexto. E é assim que a gente consegue, muitas vezes, encontrar uma oportunidade para criar a nossa pesquisa. Quando a gente está no doutorado, nós temos o desenvolvimento de uma base bastante filosófica, digamos assim. Porque nós tentamos entender, pelo menos tentamos, não sei se conseguimos, o que é a ontologia e a epistemologia. No caso, a ontologia, ela ajuda a entender como conhecemos e compreendemos a realidade. Olha que profundo, que interessante isso. Enquanto na epistemologia é uma área da filosofia que dedica a estudar a natureza e a origem e validade do conhecimento humano. Ela busca entender como o conhecimento ele é adquirido, justificado e quais são as suas limitações. Basicamente, a gente tenta entender por que sabemos, como é que o conhecimento ele se desenvolve. Isso tem relação com a natureza do conhecimento. E faz muita diferença, porque quando a gente vai fazer um estudo, pode ser que ele seja qualitativo ou quantitativo. Logo, se ele tem essa natureza, tem esta distinção, a gente precisará de ferramentas distintas. E o que tem a ver isso com Python? Existem bibliotecas, existem tecnologias, softwares que nos ajudam de acordo com o caminho que a gente está seguindo. Então, para quem ainda um pouco não tinha entendimento sobre esses termos, eu resolvi dar uma passada. Então, nós iniciamos o nosso estudo tendo uma questão de pesquisa, nós queremos resolver um problema, nós, de fato, então, fazemos uma pergunta e criamos hipóteses para tentar resolver. Isso é muito comum quando a gente está falando, principalmente, de estudos quantitativos, onde a gente quer medir alguma coisa. Não tão comum na outra área, qualitativo, aonde nós podemos, por exemplo, nos jogarmos num contexto, imergirmos numa realidade com o objetivo de conhecer melhor daquela realidade e, a partir dali, a posteriori, fazermos algumas descobertas. Este estudo que está na tela, ele mostra de uma forma organizada que é necessário olhar para estudos existentes, fazer coleta de dados, análise de dados, existem métodos, é importante conhecer a natureza destes estudos, nós vamos ter resultados com base nas análises e, neste caso, eu estou falando de um estudo qualitativo. E como é muito difícil a gente organizar tudo isso, qual é o passo a passo, o que eu preciso fazer para, de fato, realizar este estudo científico, existem frameworks, existem ferramentas, existem pessoas que pensaram em facilidades para nos ajudar. Assim como para quem é das startups, business, negócios e utiliza Canva, o Canvas, aquele quadro onde vocês colocam qual é a minha proposta de valor, quem é meu cliente, como é que eu me relaciono com ele. Na ciência foi criado também um Canvas, o Research Canvas, e ele ajuda a organizar as nossas ideias para que possamos tirá-las do papel e gerar, assim, um estudo científico. Para quem assistiu o meu vídeo sobre ideia, sobre validação de ideia, deve lembrar que eu falei muito sobre problema. E assim como para criar um novo negócio a gente precisa resolver um problema, na pesquisa científica a gente inicia com o quê? Com um problema. Então nós temos que ter um problema para resolver. Essa é a base de tudo. É a base do empreendedorismo, é a base da ciência. Depois do problema, a gente tem que ter um propósito. O que eu me proponho a fazer para resolver aquele problema, que são hipóteses que eu vou criando, então, que é na terceira etapa, conforme este quadro que vocês estão vendo na tela. Então eu tenho uma questão de pesquisa que eu respondo com hipóteses, de fato eu não sei como é que eu vou resolver, mas eu preciso testar, verificar, ir a campo, fazer a investigação. Só que pode ser, por exemplo, que eu tenha um volume muito grande de dados. E aí começa a entrar a necessidade de software, que é o que a gente vai ver mais à frente. Organizo tudo isso de forma que tem um arranjo entre o problema, o propósito, a questão, as hipóteses. E eu monto o meu framework. Eu organizo isso, então, dentro de um conceito lógico e faço uma revisão na literatura. Com certeza, por mais que as suas ideias pareçam inovadoras, deverá, com certeza, haver inúmeros estudos sobre o tema ou algo parecido. Você não está iniciando do zero, acredite em mim.
Então, fazendo esta revisão, é como se você estivesse sobre ombros de gigantes. Você vai conhecer os principais escritores, pesquisadores, pensadores sobre determinada área e tu não precisará reinventar a roda e você vai partir dali para resolver o seu problema. E aí nós entramos na abordagem geral. Ok, que método eu vou usar para esta realidade que eu tenho aqui à minha frente? Definindo isso, daí a gente precisaria de um vídeo só para falar sobre método, tem a ver ali com epistemologia, ontologia, com aquele entendimento de como o conhecimento ele é manipulado, como ele é criado, mas vamos imaginar que a gente passou por isso e nós vamos para a coleta de dados. A coleta de dados pode acontecer de inúmeras maneiras, depois a gente vai ver um pouco também sobre isso, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Coletando os dados a gente analisa, depois da análise dos dados, nós vamos concluir o nosso estudo, tirar dali um achado, um aprendizado, vamos dar uma contribuição para o mundo com base no nosso estudo. Só para exemplificar, talvez, quando eu falei em qualitativa, quantitativa não tenha ficado tão claro, segue aqui uma nota. Então, qualitativa, a pesquisa qualitativa é uma abordagem exploratória que visa entender e descrever as experiências, opiniões e comportamentos das pessoas em profundidade. A coleta pode ser via entrevistas, observações e análise de documentos e são geralmente descritos em palavras em vez de números. Uso comum em ciências sociais, como sociologia, antropologia e psicologia. Agora, vamos dar uma olhada no que é a tal da quantitativa, ok? Coleta e análise dos dados numéricos para identificar padrões, tendências e relações entre variáveis. Coleta geralmente pode ocorrer por questionários, pesquisas por telefone, experimentos e outras técnicas e são analisados por meio de estatística. O uso mais comum é nas ciências naturais, como biologia, física, química e também nas sociais, como a economia e psicometria. Comenta aí se você sabia o que era qualitativa, quantitativa, se você aprendeu agora. Quero saber, hein? A linguagem Python, essa tecnologia, ela é comunitária, é muito grande, não sei se você tem mais detalhes sobre elas, mas para você entender, existem inúmeros pacotes que foram desenvolvidos por empresas ou por grupos de pessoas ou por um indivíduo também, que nos ajuda independente do caminho que a gente esteja trilhando na nossa pesquisa científica. Nessa imagem você está vendo logotipos de várias tecnologias, frameworks, as bibliotecas do Python, como NumPy, TensorFlow, Keras, Django, Flask. Talvez você já tenha, inclusive, utilizado algumas delas, mas dentro dessas bibliotecas, geralmente tem métodos que são muito úteis para que a gente possa resolver questões muito específicas dentro dos nossos estudos, eliminando, assim, a necessidade de utilizarmos softwares que muitas vezes são caros e inacessíveis para o pesquisador que está ali numa situação financeira lá não muito boa. Este estudo aqui da tela são os dilemas éticos no desenvolvimento de software. Nós estamos realizando junto com a RAIS, que é um instituto de robótica, inteligência artificial, ética e responsável. Esse estudo aqui ele visa entender se o desenvolvedor de software de fato, quando ele está trabalhando, se ele tem compromisso com a ética, que de fato o software faça da melhor maneira, preservando alguns pilares, como não tendo preconceito, discriminação, entre outras questões. Será que isso acontece? E aqui, esse framework, esse desenho, ele dá uma amostra para nós de como é que foi organizado esse estudo. E ele foi feito todo em Python, sem a necessidade de utilizar as tais ferramentas. Então, o próprio formulário aonde o respondente, que é o desenvolvedor, ele vai dar a contribuição dele respondendo perguntas, foi feito em Python e a interface é em Dash, conectada com Python. Depois os dados são tratados, organizados, limpos, né? Removem dados faltantes, ajustam dados errados, com NumPy e Pandas, bibliotecas disponíveis, né, e tudo gratuito, até que eu tenha ali meu dataset, meu conjunto de dados, devidamente ajustado para poder fazer análise. E a análise aqui, por exemplo, poderia ser Lavaan, SciMPy, poderíamos usar inúmeras técnicas, né, como modelagem de equações estruturais. Se, por exemplo, o nosso estudo ele utiliza de uma escala, de um estudo que já foi testado, validado por outros pesquisadores, a gente quer reaproveitar aqui, a gente quer saber, mas será que de fato para esses modelos, para esses dados, este modelo se aplica?
eu poderia fazer isso com o Python. Claro que para que eu consiga ver os dados e saber o que eles dizem, eu vou precisar me aprofundar um pouco mais. Qualquer coisa, me manda mensagem que eu te ajudo. Até na visualização dos dados. Uma maneira excelente para que possamos mostrar os nossos achados, os resultados das nossas pesquisas, é com imagens, com gráficos. E também em Python nós temos Matplotlib, Seaborn, Plotly, entre outras que ajudam a exemplificar, a ilustrar o que nós estamos tentando dizer. E aqui nós temos inúmeros sistemas de mercado. Quando eu cheguei na universidade, na UX, para fazer o doutorado, em algumas disciplinas é qualitativa, métodos qualitativos de pesquisa. Vocês vão utilizar, por exemplo, vamos encontrar aqui dentre os softwares o NVivo, e eram sugeridos 2, 3 sistemas. E são sistemas que são pagos, só que daqui a pouco a universidade tem uma parceria, tem uma licença e tal lá que os alunos podem usar. Tá, mas ok. E quando eu for utilizar isso na vida real, eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? E aí que eu vou mostrar algumas bibliotecas em Python que podem substituir estes softwares. Aqui, por exemplo, é um estudo diferente do primeiro, dos dilemas éticos, que era quantitativo, um qualitativo, onde eu realizei gravações de pessoas que eu estava entrevistando para entender como é que eles percebiam a inteligência artificial na segurança do trabalho. Ok, gravei ali com o software Teams, depois ele gerou para mim os textos e eu consigo inclusive converter áudio em texto com bibliotecas Python e depois fazer o tratamento das informações, encontrar categorias, palavras que são mais recorrentes no texto, tudo com essa tecnologia. Por exemplo, esta biblioteca aqui na tela, que é a Word Cloud, que cria uma nuvem de palavras e a gente consegue ver pelo tamanho das palavras maiores, são as mais recorrentes e a gente já tem uma ideia do que está emergindo, o que estamos descobrindo a partir dessa nossa conversa, assim como o Tree Map, que é essa árvore, que esse mapeamento a gente entende a proporção em percentual o quanto que determinado termo aparece em uma conversa. Não parece, mas é bem interessante. O software NVivo tem essa cara, nós estamos vendo. Então esta aqui é a nuvem de palavras, baseado então em meia hora de conversa, transformou aquilo em texto, colocamos aqui na ferramenta e está ali. E em Python nós temos aqui então uma biblioteca Word Cloud que faz o mesmo e com muita simplicidade. Daqui a um pouco você vai utilizar NVivo e precisa de 1, 2 dias de treinamento, muita dúvida, muito tutorial para poder fazer. Mas se você sabe programar ou sabe um pouco, consegue rapidamente, nós temos aqui cerca de 10, 15 linhas, fazer então um script e gerar a nossa nuvem de palavras. A Atlas TI gera a árvore TreeMap também considerando aí a ferramenta paga, dificuldade de uso, e nós podemos aqui utilizar o Python Plot, onde nós geramos o resultado tão bom quanto ou melhor de graça e com poucas linhas. Aqui nós pegamos os dados, jogamos aqui num data frame e mandamos gerar o relatório ali, o gráfico, e ele mostra. Esta aqui é uma outra ferramenta, no entanto ela é gratuita. É uma iniciativa de um grupo de desenvolvedores, se eu não me engano, eles são franceses, isso mesmo, e criaram o Iramutec, onde, feito em Python, faz aquilo que aquelas ferramentas fazem para quem não é programador. Então, tu vai conseguir gerar os gráficos dentro da ferramenta. No entanto, ela é um pouco bugada. Como é um grupo de programadores, que eu acho que está dentro de uma faculdade e faz quando dá, eles também conseguem aí resolver os problemas quando dá. E é muito comum nós termos estudos, até mesmo na internet, e isso como curiosidade, netnografia é uma técnica de pesquisa. Por exemplo, nós estamos no Twitter e queremos saber do que as pessoas estão conversando ali no Twitter, o que é a treta do dia e tudo mais. Ou entrar num grupo de WhatsApp ou um grupo de Facebook para saber o que está acontecendo, tirar algum aprendizado dali. Então nós temos a netnografia, por exemplo, que é um desses métodos. E enquanto existem ferramentas para fazer isso pagas, nós também temos técnicas de web scraping e bibliotecas como a própria Scrapy e Beautiful Soup do Python, que ajuda. E eu trouxe aqui também esse estudo que mostra que esta ferramenta foi utilizada num estudo científico. Aqui está um dos artigos que eu estou fazendo e que eu consegui fazer duas abordagens.
para a mesma questão de pesquisa, coleta de dados quantitativa e qualitativa, sendo que a análise de dados com Python, aonde que eu utilizo as bibliotecas correspondentes com aquilo que eu coletei. E aí que é importante a gente ter esse entendimento mínimo, básico, de por que existe essa epistemologia e toda essa filosofia por trás. Mas por que tudo isso? Muitas vezes os caminhos, né, eles são ordinais. Você que realmente quer fazer uma pesquisa e trazer ali, lembrem-se o que é mestrado e doutorado, uma inovação. Só que as ferramentas, elas te dão um caminho muito rígido. A tecnologia Python, via programação, te dá uma maior liberdade para montar o seu próprio caminho, daqui a um pouco ter uma descoberta um pouco mais original. Muito obrigado por chegar até aqui. A ideia era mostrar de fato o que é uma pesquisa científica, pelo menos para os leigos terem uma leve ideia, o que é o mestrado, o que é o doutorado, e para quem é programador, poder fazer uso destas bibliotecas em estudos científicos, e para quem não é, ter também uma ideia que vale a pena aprender programação. Daqui a um pouco você foge de altos custos com software ou complexidade para usar algumas ferramentas, para alguns scripts em Python. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e siga nas outras redes sociais. Muito obrigado e tchau!